Você quer participar? Hein? Você quer gravar? Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos. Vim aqui tentar falar sobre a nona semana de Renascer, capítulos 49 a 54. Tentar porque acho que esse eu já passei do 10º take, as coisas estão caóticas aqui hoje. A Nina já derrubou meu tripé, ela tá aqui no meu colo, porque acho que vai ser a única forma que eu vou conseguir gravar, né? Esses são os prejuízos de gravar durante o dia, né? Na madrugada é um pouquinho mais fácil, o problema é que afeta o meu sono. Mas vamos lá. Sábado, agora, desdobra-se a chegada de Rashid na trama, feito agora pelo Omir Sater, numa composição muito interessante, visualmente, inclusive. O que traz, acho que, uma série de novidades à trama, né? Rashid, isso já ficou bastante colocado no final do capítulo de sábado. Ele tem uma trama, ele tem uma questão com Marianinha, a filha do boi, né? Venâncio e de Quitéria. E ele vai inserir essa personagem que nunca existe como face, né? Não houve atriz escalada, pelo menos não na primeira versão, mas que tem uma importância na história, né? Então, sobretudo porque esses dois personagens se interligam com Tekka, né? A princípio, ao que tudo indica, eles são avós de Tekka. Isso não fica muito explícito na primeira versão, fica mais num subtexto, numa camada da sugestão, e espero que agora isso volte de maneira um pouquinho mais contundente, um pouquinho mais explicada, e que mude até o desfecho de Tekka. Eu nunca entendi muito bem a saída repentina da Paloma Duarte da primeira versão. O que eu encontrei de jornais da época era uma suposta saída para que ela participasse de Tropicaliente, que foi uma novela das 6 feita logo em seguida. Mas a Regina Dourado, que estava em Renascer, era uma das protagonistas de Tropicaliente. Então não faz muito sentido, a não ser que tivesse alguma questão pelo fato da Paloma Duarte ser menor de idade, alguma coisa assim, tá? Mas essas personagens, então, elas têm uma ligação, né? O que vai explicar muito da sensibilidade que Tekka tem com a Casa do Boi, com o Retrato de Inocêncio, né? Então, o Rashid acho que é um personagem que abre esse tipo de questão. Fora o fato de que ele terá uma importância, né, na trama de Yolanda, da Dona Patroa, né? Mas eu estou me adiantando. Eu gosto, vamos voltar ao capítulo, né, de fato. Gosto muito da entrada, essa coisa escrevi sobre isso, da sombra projetada na parede, que traz toda uma coisa misteriosa e mágica para esse personagem, que o personagem carrega de fato. Rashid, nesse dado que aparece logo no primeiro capítulo, né, dele costurar Inocêncio, ele acaba carregando essa coisa do curandeiro, né, desse mascate mágico que o próprio José Augusto questiona, né, como é que essa história é possível? Como é que meu pai não pegou nenhuma infecção, né? E isso fica no terreno que agora eu acho que nessa versão eu me sinto mais confortável de alocar no realismo mágico mesmo. Eu acho que uma série de coisas ajudam a essa nova novela a se adequar melhor ao realismo mágico. A direção é uma delas, com esse tipo de composição que fazem com que Rashid, por exemplo, chegue quase como esse forasteiro mágico de fato, quase um bruxo, né, em cena. O episódio, o capítulo de sábado gira em torno dessa figura, né, da recepção de Inocêncio a ele, e muito bonito o encontro deles, né, uma alegria muito genuína em cena, que eu acho que faz parte do fato de que muitos desses atores compuseram por muito tempo o universo do Benedito,
né? Então são atores que, de certa forma, se encontraram em algum momento. Marcos Palmeira, Almir Sater, Jackson Tunis, né? É, e eu acho que isso fica evidente em cena, esse tipo de intimidade, esse tipo de amizade, é, isso ultrapassa, né, o funcionamento dos personagens, né, e ajuda, claro, né, e fica muito evidente em cena. O Eduardo Moscovis deu uma entrevista, até uma declaração tanto polêmica até sobre isso, né, esses dias, sobre uma outra novela que foi um fracasso e que o Denis Carvalho orientava, não, vamos fazer da melhor forma possível e tentar manter o clima o melhor possível, porque isso passa para o espectador. E uma novela que tem um bom clima de set, como aparentemente Renascer tem, e acho que essas escalações fazem parte disso, isso passa ao espectador, né? Eu queria falar um pouco sobre aproveitar essa chegada do Rashid, que eu acho que ele também traz uma coisa que está nas obras de Benedito, não só nessa, mas essa coisa da árvore genealógica, né? De ser uma saga, né? E o que me fez inclusive lembrar agora com a chegada do Rashid dos 100 anos de solidão, que é uma saga muito maior, né? Mas essa saga meio lacunar, porque, por exemplo, Marianinha é uma personagem que nos é negada e toda a trama dela, todo o destino dela, que volta, né? A gente tem que completar. Isso tá nas obras do Benedito Rui Barbosa, né? Por exemplo, com a chegada daquele filho que ele não conhecia em Pantanal, ou acho que de maneira mais contundente até com a figura da Rafaela, que era a personagem da Glória Pires, que consciente dessas lacunas se aproveita disso e usurpa o papel de Marieta, né, que na verdade era a Patrícia Pilar, conhecida como Luana em O Rei do Gado. Então, esse sentido de completar essas árvores genealógicas eu acho muito forte nas tramas de Benedito. E Rashid tem esse papel, de certa forma, em retomar essa trama do boi que parte, né, junto da esposa. Quitéria, a princípio, deve voltar em uma cena lá adiante, se essa cena não se transformar, né? Mas o boi não, Venâncio não é mais visto. E é um personagem muito importante, né? Inclusive a novela teve como um pré-título, um dos títulos, um dos primeiros títulos aventados para a novela foi Bumba Meu Boi, né? Os roteiros que eu tenho aqui já estão como Jacarandá Rei, né? Depois Jequitibá, né? E por fim Renascer. Então acho que essa é uma questão que aparece agora com Rashid, que é o último personagem fixo, né? Que se junta ao elenco, né, muito próximo agora da morte do Padre Santo, que acontece, ao que tudo indica, no capítulo de segunda-feira, né, que é mais um personagem. Nesse sentido, as novelas do Benedito também têm essa coisa, né, de personagens que entram e saem, né, em seu tempo certo, no sentido de que ele tenta não espremer um personagem mais do que deveria ou mais do que ele pode dar, né? Ainda que eu ache particularmente que Padre Santo é um personagem que renderia mais, sobretudo nessa amizade que é remodelada agora com o Lívio, a amizade entre um padre e um pastor, e que entra em cena agora toda essa questão com Inácia, nessa cena muito bonita, né, entre os dois no meio da floresta, né? Esse é um ganho enorme dessa Renascer, essa trama enfiada no meio do verde. Acho que supre uma questão de produção, né? De talvez ali nos próprios estúdios Globo conseguirem-se essas locações ou próximas, né? Mas por outro lado tem tudo a ver com essa coisa da agrofloresta, né? Que até a Dayana Andrade, colaboradora da novela, falou sobre isso agora num vídeo que ela divulgou essa semana, né? Uma das pesquisadoras da novela. Mas essa floresta, além de tudo, eu acho que tem uma sabedoria da direção em como capturar essa floresta. E já não é a primeira vez que essa floresta meio que cintila no fundo,
com os desfoques, né, que não estão resguardados a esse tipo de cena, mas que tem tomam uma dimensão muito bonita nessas cenas, né, quase como se fosse um espaço à parte, um espaço metafísico. Talvez eu esteja saindo de um outro trabalho sobre Kiyoshi Kurosawa e eu esteja muito influenciado por essa coisa da metafísica, é, desse mundo espiritual que está na novela, né? E que aqui ganha outra dimensão, né? Eu acho que na Renascer de 93 era muito uma dimensão do movimento de câmera. E nessa tem uma outra dimensão da textura, né? Por falar em movimento de câmera, Norberto, que antes quebrava a quarta parede, agora dirige a câmera, né? Ele chama a câmera para si, para ouvir a fofoca, né, que ele tem a contar. E aí, nesse sentido, a câmera se aproxima, né? Depois, no final da cena, é revelado que há um grupo de pessoas ouvindo aquela fofoca, né? Então, é possível que estivéssemos sob o olhar da subjetiva de alguma daquelas pessoas, mas também acho que não, tá? Eu acho que a aproximação é muito maquinal e acho que tem um grau de opacidade, de demonstração do próprio ato de narrar naquele movimento, né? Nós já entendemos que Norberto quebra a quarta parede de maneiras muito ousadas, inclusive, né? Não é, às vezes ele olha mais para baixo, né? A câmera está angulada e agora ele chama a câmera, né? O que eu achei muito ousado. E ele, acho que eu já comecei falando por isso, né? Ele traz essa coisa que o Daniel Filho fala, né? O Daniel Filho, mas falava no livro dele, que a telenovela é uma grande fofoca, né? A telenovela é essa fofoca compartilhada entre o Brasil inteiro. E é nisso que está o poder que ela tem de criar uma identidade nacional, né? E acho que essa é uma questão contemporânea dos estudos de telenovela, né? Se as telenovelas, elas não, acho que elas não estão fracassando, acho que elas não estão acabando, como as pessoas falam, mas hoje elas têm que dividir a atenção com outras mídias, outras criações, e também tem que se colocar num outro formato de assisti-las, né? Ali, assisti-las junto com as redes sociais, por exemplo, né? E aí essa fofoca talvez ganhe uma outra dimensão, um outro lugar, né? Mas essa ideia de pautar temas, ela é vital. A telenovela, ao que a gente chama de TV generalista, né? A telenovela no Brasil ocupando um papel proeminente nessa grade dessa televisão que tenta atender e entender todos os públicos, né? E acho que a telenovela então é o produto que sai na frente nesse sentido. Norberto é um pouco a alma da telenovela, né? Corporificada num personagem aqui, né? Em Renascer. Acho que é isso. Eu falei bastante coisa, escrevi bastante coisa ao longo da semana, né? Fiz algumas coberturas um pouco mais longas e, inclusive, falando bastante da direção, alguns planos de Joana muito bonitos, né? Aliás, a própria mudança de Joana agora dentro da casa do Egídio, né? O que a Alice Carvalho trouxe maravilhosamente uma outra composição corporal para essa personagem, né? Então acho que são tramas que começam a ganhar mais substância, né? Essa trama de Tião Galinha, inclusive, eu tenho a impressão que ela vai um pouquinho mais em banho-maria, talvez para que ela se dilate um pouco mais no final. E Sandra se colocando de uma maneira mais evidente como a mocinha da novela, né? Essa mocinha que já não é mais aquela mocinha meramente sofredora, e que começa a costurar uma interligação maior entre as duas fazendas, né? Que é um pouco o que a Guta fazia em Pantanal. Essas duas personagens são bastante semelhantes, ainda que eu acho que talvez esse reposicionamento da Camila Morgado traga questões mais interessantes para
para a personagem da Júlia Buscácio, né, para Sandra, porque a Guta às vezes, os próprios espectadores perceberam isso no Pantanal, às vezes ela era um pouco passiva nessa defesa da mãe, né, daquela mãe que era maltratada pelo pai, ou às vezes ela simplesmente verbalizava, mas não tomava nenhuma atitude mais contundente. E eu acho que a Sandra não. E a Sandra ganha porque agora ela não tem que se contrapor só ao pai, ela tem que se contrapor à própria mãe, né? Que é uma extensão verborrágica, inclusive, e caricatural desse patriarcado, né? Então acho que isso pode trazer boas nuances para essa personagem. Acho que eu vou encerrar por aqui, falei bastante, 18 minutos de vídeo, hoje foi um pouco caótico, mas temos um vídeo. Até a próxima semana.